Agora eu convido para assumir a tribuna o doutor Fabiano Feitosa. O doutor Fabiano Vassilha vai sustentar o RO 1266 e 1271. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante da Procuradoria-Geral Eleitoral, conforme exaustivamente já verberado nesta tribuna, trata o presente caso de distribuição de verbas, denominadas verbas de subvenção, lá no estado de Sergipe, que era feita pelos deputados estaduais em situação similar como é feito pelos deputados, pelos parlamentares federais. E essas verbas subvencionais eram distribuídas no estado há aproximadamente 30 anos. Foi suspensa em 2015 com a declaração de inconstitucionalidade da lei. Lei essa que, após orientação do Tribunal de Contas do Estado, analisando as contas da Assembleia, foi encaminhada pelo então governador do Estado e foi aprovada pela Assembleia e transformou-se na já tão citada Lei 5.210 de 2003. E o que dizia essa Lei 5.210 de 2003? Que os deputados tinham uma cota de verbas para que eles pudessem destinar a entidades privadas reconhecidas de utilidade pública ou entidades públicas, apresentando emendas no orçamento da Assembleia. Após a apresentação, no ano seguinte, com a execução do orçamento, os administradores, digamos assim, do colegiado, que é a mesa diretora que é escolhida nos órgãos colegiados para administrar o orçamento, distribuíam essas verbas. E há uma peculiaridade aqui que diferencia do caso dos parlamentares federais, é que as verbas eram originadas do próximo para o 10º da Assembleia. Por isso que era executada pela mesa. As emendas eram apresentadas no orçamento da Assembleia e a mesa era que executava porque não eram verbas do Executivo, do orçamento do Estado propriamente dito. Eram verbas do orçamento do 10º da Assembleia. E por isso é que o Tribunal de Justiça de Sergipe declarou a lei inconstitucional, porque entendeu que o parlamento não pode fomentar saúde e educação, que são atividades próprias do Executivo. Então, essa lei dizia que o parlamentar poderia simplesmente apresentar a emenda e a mesa, executando o orçamento, distribuir aquelas emendas no ano seguinte, no ano da sua execução. Fica claro aí que se trata de um ato complexo, com a conjugação de duas vontades, a vontade do parlamentar e a vontade da mesa. E o que entendeu o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe? Já em contestação, nós suscitamos essa preliminar. E, a priori, de forma subjacente, o Ministério Público concordou. Por quê? Porque quando ele tomou conhecimento dessa preliminar, de existência do litisconsórcio passivo necessário, ele apresentou de pronto um requerimento ao Tribunal Regional Eleitoral, pedindo que os processos tivessem julgamento único, que fossem julgados como se fosse um só processo, para corrigir o equívoco processual. E foi por isso, senhor presidente, que nós impetramos um mandado de segurança aqui no TSE e Vossa Excelência, na qualidade de relator, deferiu medida de liminar, mandando que os processos tramitassem de forma individual. Então, o Ministério Público, de forma muito clara, viu o equívoco e requereu a junção dos processos para que fosse julgamento, para que apresentasse julgamento único. E qual foi o fundamento do TRE para afastar essa preliminar? Que o parlamentar seria, ao mesmo tempo, responsável pela conduta e beneficiário. Responsável não é porque ele não distribui emenda, ele apresentou a emenda, não distribui recurso, ele apresentou a emenda no ano anterior, e porque quando ele apresentava a emenda, ele já saberia da destinação específica de cada centavo. Só que essa destinação específica de cada centavo, ela dependia do ato da mesa. Conforme lido pelo meu colega e conterrâneo José Hollenberg, o regimento da Assembleia, que é a lei que rege aquele parlamento, ele é muito claro. Ele exige que qualquer movimentação financeira, qualquer uma que seja, somente pode ser efetivada com a concordância expressa do presidente e do primeiro secretário, através de assinaturas. Então, equivocou-se o TRE e o Ministério Público não trouxe
apesar de usar uma praxe administrativa que não provou, porque não trouxe um só processo que tivesse sido, cujo valor tivesse sido distribuído sem que fosse exigida as assinaturas de ambos os executores do orçamento. E, só rememorando o caso aqui de Roraima, em que se mudou a jurisprudência dessa corte em 2010, quando um radialista foi reputado litisconsorte necessário, radialista que é ligado a uma rádio oficial do governo do Estado, e naquele momento o tribunal acolheu o litisconsorte desse radialista, porque ele que tinha efetuado efetivamente o ato. Relembrando que agora, recentemente, em 2016, esta corte alargou o espectro do litisconsórcio, quando ele passou a admitir também nas ações de abuso de poder político e econômico. Em 2016, essa corte, ao invés de reformar a jurisprudência, não, ela enlasteceu a jurisprudência, exigindo também no abuso de poder. Então, só para finalizar, senhor presidente, em relação a essa preliminar, apesar do entendimento da Corte Regional de que o ato da mesa diretora era meramente burocrático e protocolar, o que é insólito, absolutamente insólito, o diretor de controle interno, que é subordinado à mesa diretora, é nomeado, é ato de nomeação e exoneração da mesa diretora, em um parecer que está anexado aos autos, ele disse, quando julgou as contas de uma daquelas instituições, porque ele realizava aquela prestação de contas e enviava para que o Tribunal de Contas também analisasse. Ele disse de forma clara, e peço licença para ler, a autorização de depósito de novos recursos de subvenção social para a associação ou qualquer outra é um ato discricionário e de responsabilidade das autoridades competentes, entre parênteses, ordenadores de despesa da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. E quem são essas autoridades competentes? O primeiro secretário e o presidente. Mas, passando rapidamente a uma outra matéria que também é comum a todos os processos, o Ministério Público... Um minuto. Pois não, senhor presidente, vou concluir. O Ministério Público apresentou 24 representações contra os 24 deputados e a segregação para se escolher a penalidade que ele requereu, ou de cassação ou de multa, seria os atos praticados pelos representantes das entidades, pelos dirigentes das entidades. Então, a conduta vedada fugiu daquele espectro do mero repasse à entidade. Quem apenas repassou e a entidade gastou bem, na ótica do Ministério Público, foi apenado com multa. E foi assim que o tribunal reputou. Quem transferiu para a entidade e a entidade gastou mal, então foi apenado com cassação. Acontece que nesse íntere há o ato também dos dirigentes da entidade, que aí Vossa Excelência deve analisar se tem natureza de agente público, e aí sim cometeria sim a conduta vedada, mas também teria que estar no polo passivo da presente demanda, em todas os dirigentes, ou se for agente privado, não comete improbidade, não comete, conduta vedada, e sim, eventualmente, abuso de poder político, mas que não foi tratado, e pela vinculação ao objeto, não pode mais ser tratado nesses autos. Então, com isso, agradeço, senhor presidente.